de Deus. Se liga aqui. A gente cria os filhos com muita alegria, né? Filho traz alegria, filha traz alegria. A Bíblia diz que os nossos filhos são herança do Senhor. Herança do Senhor é um presente que vem de Deus, é uma obra extraordinária que nós temos que agradecer ao nosso Deus e Pai. Veja que na Bíblia sempre a presença dos filhos está ligada a uma bênção, é um presente do Senhor. E hoje nós também entendemos dessa forma, uma graça divina, porque o nascimento de um filho é um milagre. É um verdadeiro milagre, é uma cena extraordinária quando você vai acompanhando tudo aquilo que Deus faz. A criança cresce, né? Você cerca de carinho, você cerca de amor, você faz o que pode. Cada um dá o que pode, né? Tem gente que tem dinheiro à beça, então faz aquele investimento, ajuda numa escola boa, dá roupas boas, até às vezes exagera, dá coisa demais, presenteia em excesso. Tem gente que tem pouco, mas dá o que tem, né? Tem pouquinho. Quantas mães, quantas histórias de mães que eu conheço que deixaram de comer para que os seus filhos se alimentassem? Quantos pais, homens aí, deixaram de se alimentar para que os seus filhos se alimentassem, ou deixaram de comprar alguma coisa que queriam muito para que pudessem comprar aquele presentinho para o seu filho, para sua filha, porque aquilo seria de fato muito importante para a criança naquela hora. É o que diz ao nosso ouvinte: criei meu filho com muito carinho. Eu e meu marido sempre fizemos de tudo para que ele tivesse acesso ao melhor e se formasse. Ele sempre trouxe meninas pra gente conhecer e sempre foi um bom filho. Até aqui, essa história normal, é o sonho de todo mundo, é aquela coisa que todo pai, toda mãe quer ouvir. Só que a nossa ouvinte nos conta que no final do ano ele saiu de casa para morar com um rapaz, me deixando arrasada e sem saber o que fazer, conta a nossa ouvinte. É o mesmo menino. É o mesmo menino que ela disse anteriormente que era um bom filho, é o mesmo menino que levava as meninas lá para que eles pudessem conhecer, é o mesmo menino em quem eles investiram ao longo de toda a sua vida. E aí a nossa ouvinte conta que é uma mistura de decepção, choro e amor. E tem uma dúvida: devo perdoar, inclusive ir à formatura dele? Que está se formando é agora, minha gente. Ela conta: meu esposo não quer nem ouvir falar no nome dele. Isso acontece muito. Não vamos saber aqui se isso é bom, se isso não é bom, se isso resolve, se isso não resolve. Devo forçar meu marido para que, como pai, ele busque o filho? Ele vá ao encontro do filho? A mãe deve forçar a barra? O que os pais devem fazer quando, depois de tanta dedicação, recebem dos filhos decepção? Como lidar com a sensação de ter falhado na educação dos filhos? Isso muita gente fica. Quando uma criança, você cuida dela e de repente um adolescente, um jovem, um adulto começa a ter escolhas erradas, aí os pais se culpam. Não só os pais se culpam, mas muita gente culpa os pais. Olha, devia ter feito isso, devia ter feito aquilo. Mas quantas e quantas vezes os pais fizeram o melhor que eles podiam naquela altura, tá certo? E quem fez a escolha errada foi o próprio filho e a filha. Como é que a gente lida com isso? Isso dá um peso, meu Deus do céu. É agora no Debate 93. Está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão. Alô, minha irmã. Aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa quinta, 5 de março de 2015. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, sua igreja. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber
receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. Fale com a 93 pelo WhatsApp 96803-8319. 96803-8319. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Tânia Pereira é a nossa menina da mesa de hoje. Muito bom dia, seja bem-vinda, Tânia. Você destacou a frase que é a pergunta, uma das perguntas que faz a nossa querida ouvinte, essa mãe que nos acompanha. Devo perdoar e, inclusive, ir à formatura dele? Pergunta ela. Bom dia, JR, bom dia aos amigos pastores aqui presentes e a todos os ouvintes. Isso me chamou muita atenção, JR, porque a gente tenta se colocar no lugar da pessoa, né? Quando tem um problema como esse ou qualquer outro. Mas eu creio que ela deve... E é muito difícil pra gente também opinar se você não passa por uma coisa semelhante. Mas aí, olhando para a palavra de Deus e olhando como exemplo nosso Deus, que cuida da gente como um pai cuida de um filho, quer dizer, muito melhor, eu penso que ela precisa trabalhar o perdão, sim. E como ela mesma já declarou, ela cuidou tanto para que ele chegasse em algum lugar, para que ele se formasse, para que ele se tornasse alguém de respeito. E eu penso que ela tem que ir, sim. A gente precisa amar o pecador e não o pecado. Não deve se omitir de falar a verdade biblicamente, né? Porque a gente sabe que ninguém toma uma decisão dessa de uma hora para outra. Alguma coisa tem aí nas entrelinhas, né? Nesse comportamento, nessa criação, no relacionamento familiar. Eu não acredito que uma pessoa tome uma decisão dessa drasticamente assim, ninguém tenha percebido nada em algum momento da vida nesse relacionamento. Então é um sinal de alerta, né? Independente disso, eles como pais precisam ganhar esse filho para mais perto. Eu ouvi o testemunho de um pai que o filho tomou essa decisão e ele saiu de casa e ele se tornou um garoto de programa. E esse pai ia atrás do filho, ia atrás nas esquinas, nos lugares, e quando o filho estava na pior, caído, ele pegava o filho, colocava no carro e levava para casa. E ninguém entendia o comportamento daquele pai. E ele levava o filho daquele jeito, né, que a gente pode imaginar. Inclusive, recebia os amigos desse filho na casa dele e tratava-os muito bem. Isso é um exemplo, né? Não é, de repente não é para todos, mas eu estou citando um exemplo desse homem que ganhou aí o filho dele. Graças a Deus, o filho conseguiu... os próprios amigos diziam, se eu tivesse o amor que você tem na sua casa, eu não entrava numa vida como essa. Então, devo perdoar e, inclusive, ir à formatura dele? Pastor Márcio Rocha, é a pergunta que faz a nossa ouvinte. Bom dia, bem-vindo. Bom dia, JR. Bom dia aos nossos ouvintes, os amigos que estão aqui à mesa nessa manhã. JR, o que me chama a atenção na primeira história que você leu, ela diz o seguinte: sempre trouxe meninas, né, e sempre foi um bom filho. A grande questão é, será que ele deixou de ser um bom filho pela opção sexual dele? Uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Ele optou, ele escolheu seguir um caminho, mas ele pode continuar sendo um bom filho, ele pode continuar honrando, obedecendo os pais. E assim, no momento onde ela investiu tanto na vida do menino, que é a formatura, né, o camarada chegou lá, alcançou, né, o êxito. Eu acho que abandonar numa hora como essa, deixar de lado numa hora como essa, só vai ser prejudicial para restauração, para restituição, para o retorno dele. Eu fico imaginando, né, o pai do filho pródigo, que a Bíblia diz que o pai do filho pródigo, ele avistou o filho de longe. Então eu creio numa particularidade, numa revelação pessoal, que aquele homem, mesmo tendo visto o filho escolher as coisas do mundo, escolher viver uma vida, né, completamente sem regras, ele sempre criou no coração dele a expectativa de que o filho iria voltar.
Ele avista e vai ao encontro do filho. Ele não ficou esperando assim, não, agora vai ter que comer na minha mão, agora. Não, ele criou uma expectativa e foi ao encontro do filho dele. Então, assim, toda a questão que a Tânia colocou aqui, com relação à primeira parte, e agora devo ir à formatura? Claro que deve. Eu creio que ele não tenha deixado de ser um bom filho pela opção sexual dele. Pastor Marco Ribeiro, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR, bom dia a todos. Eu penso que sim, a mãe e o pai deveria ir sim à formatura, como o pastor Márcio bem falou agora, foi investido tempo, dinheiro na vida deste jovem, e não é por sua opção que ele deixou de ser uma pessoa. A gente precisa tirar esse estigma de cima dos evangélicos, de que o evangélico é homofóbico. Isso é uma tremenda bobagem. Isto não existe pela posição de um ou outro que tem uma visão um pouco mais de uma maneira ou de outra. O evangélico ficou com essa questão. Pelo contrário, Jesus diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Ele chama, o evangelho é aquele que aproxima. Então, nessa hora, não é uma hora de rechaçar essa pessoa, de deixá-la num canto, largada, de maneira nenhuma. É hora realmente de abraçar, de estar junto. Como a nossa irmã falou logo no início, fácil não é fácil, mas é preciso que isso seja feito. Então, ninguém está aqui dizendo que é fácil. Se fosse você, como é que você faria? Nós não estamos colocando isso, estamos colocando o que precisa ser feito à luz da Bíblia. Perdoar foi o que Jesus falou, e Jesus andou com os pecadores, com aqueles que estavam errados, com aqueles que estavam tortos. Jesus andou com eles, porque é assim que nós conseguimos aproximá-los e não rechaçá-los. Pastor César Carvalho, muito bom dia, seja bem-vindo. O senhor concorda, pastor? Bom dia, JR, bom dia aos queridos da mesa, bom dia aos nossos ouvintes. Concordo com tudo que foi dito até aqui, e acrescento que, além do perdão ser uma condição que não pode ser negociada no caminho cristão, o perdão eu não posso chegar e resolver perdoar ou não perdoar. Quem resolveu seguir a Jesus, conforme ele disse, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, essa pessoa que resolveu viver como fundamento, tendo como fundamento o Evangelho de Jesus, tem como compromisso perdoar indistintamente. Agora, há uma questão para mim que é muito importante. Antes de se querer perdoar o filho por qualquer coisa que tenha sido cometido, ou uma frustração, e aqui eu não estou falando de perdoar pelo pecado da prática homossexual, mas perdoar pela frustração gerada no coração dos pais, é fundamental que esses pais se perdoem também. Porque o que no texto parece demonstrar que há uma tremenda sensação de que eu errei. De alguma maneira eu errei. E a gente precisa também trabalhar este perdão em nós mesmos. Na questão do menino, para mim não tem nenhuma dificuldade de entender que ele precisa ser amado, perdoado e tratado como filho, normalmente. Embora na parábola do filho pródigo o pai não vá atrás do filho, tendo recurso, poderia até ir atrás, mas não vai, porque ele aguarda uma resposta ou um desejo do filho de retornar. No primeira manifestação de desejo de retornar, o pai vai e abraça, ainda diz: esse meu filho estava morto e reviveu. E celebra uma festa. Eu acho que nós, pais, temos que estar sempre prontos a celebrar a festa do retorno. E sempre prontos a nos manter com o coração generoso, independente das escolhas que os nossos filhos fazem. A presença dos pais, então, seria uma sinalização do amor dos pais pelo filho, e não a aquiescência, a concordância dos pais com a prática do filho. Essa é a ideia. A presença é símbolo. Olha, nós estamos aqui, nós discordamos, o filho já sabe, nós discordamos da sua prática, discordamos da sua escolha, mas nós te amamos e nós estamos aqui. O amor é incondicional. Para o filho, seria aquela ideia: olha, eu sei o empenho deles e sei a dificuldade deles para estarem aqui. É essa a mensagem que passa. Marcela Bastos, bom dia.
Bom dia, e é exatamente isso que um dos nossos ouvintes fala aqui pelo WhatsApp, 968038319, 968038319, o ouvinte diz assim: eu acho que essa mãe deve pedir forças a Deus e perdoá-lo, deixando claro que ela não aceita essa prática, esse tipo de escolha, mas acho que eles devem perdoar, porque caso contrário, esse filho vai se afastar ainda mais e aí vai ficar mais difícil de ganhá-lo novamente. E a nossa pesquisa, ela abrange um pouco mais, porque ela pergunta: você conhece pais que se cobram por terem errado na educação dos filhos? Por telefone, 96% dos nossos ouvintes afirmam que conhecem. No nosso site, 82% deles também conhecem. Quero agradecer o carinho dos nossos ouvintes e encorajar a participação de cada um deles com a gente. O nosso WhatsApp é o 96803-8319, 96803-8319. Você também participa com a gente aqui no Facebook da Rádio 93 FM. Aliás, aqui os nossos ouvintes participando conosco. Eu quero agradecer o carinho de cada um deles aqui. Muita gente mandando beijos e abraços para o Cid. Alguns perguntando: cadê o bolo? Olha, a pergunta também é nossa: cadê o bolo? Até agora nós não vimos nada, não, entendeu? Nós só estamos vendo aqui gente, mas o bolo mesmo nós não vimos ainda não. Você vai conhecer aqui na foto do Facebook da Rádio 93 FM, pela ordem aqui da esquerda para a direita, o pastor Márcio Rocha, o pastor César Carvalho, a menina da mesa é a Tânia Pereira, ao lado dela o pastor Marco Ribeiro, ao lado dele o nosso aniversariante do dia de hoje, o queridíssimo Cid Gonçalves, e ao lado dessas feras estou eu aqui, e você pode participar conosco também aqui, como faz, por exemplo, uma de nossas queridas ouvintes dizendo: olha, JR, me julgavam do meu jeito sargento de educar o meu filho. Hoje me aplaudem e se arrependem de não terem feito a mesma coisa, ou de terem deixado que os seus filhos fizessem o que eles fizeram no passado. Outro ouvinte diz: o perdão nos aproxima de Deus. Acho que ela deve perdoar e deve estar presente não só na formatura dele, mas também em toda a sua caminhada, pois assim ela vai demonstrar a ele que o ama acima de tudo, mesmo não concordando com as suas atitudes. Outra ouvinte diz: olha, eu passo por isso, dei boa educação e me decepcionei, mas já me culpei. Hoje eu não me culpo mais, pois ela fez escolhas erradas, mas não existe ex-filho. Amo e no que posso ajudo, e sempre que tenho oportunidade falo da palavra de Deus. Esta mãe deve perdoar, sim, ir na formatura e mostrar a diferença como cristã. É o que compartilha uma de nossas queridas ouvintes, a turma participando com a gente aqui, também no Facebook da Rádio 93 FM. É você no debate de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Pastor Marco, a nossa ouvinte continua contando, né? Ela diz que para ela é uma mistura de decepção, choro e amor, e ao final ela diz: meu esposo não quer nem ouvir o nome dele. Esse foi o seu destaque. É justamente essa questão que a gente vem falando até agora, né, JR? Eles se esforçaram tanto e talvez o homem tenha essa questão, né, do machão, não quero nem ouvir falar o nome, e com isso esse pai vai cada vez mais afastar esse filho dele, né? E de uma convivência melhor com ele. Eu acho que o início, essa primeira notícia, o primeiro impacto é um trauma que foi criado na vida deste casal. A reação do pai é uma reação até certo ponto, entre aspas, considerada normal num primeiro momento, mas isso precisa ser trabalhado. Eu acho que talvez seja uma coisa de primeiro momento e esse pai precisa repensar essa atitude dele para que isso não crie mais raiz de amargura, de problemas, porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. Então, se esse sentimento ruim for cultivado, isso vai levar a coisas bem piores na vida dessa família. O que a gente vê em geral é uma rejeição, né? Que é o caso aqui. Olha, não quero nem ouvir, ou seja, não apareça aqui em casa. Alguns dizem: pra mim você morreu. Outros afirmam: eu nunca tive um filho, entendeu? E começam a rejeitar de maneira ostensiva a figura do filho ali. E aí, o que acontece? Alguém acolhe. Com certeza. Olha, alguém acolhe. Impressionante como vai aparecer alguém que vai dizer: não, vem cá que eu te acolho. E este acolhimento poderá
ser a tentativa de se ocupar o lugar do filho, ou o lugar dos pais, e muita gente faz assim com uma maestria impressionante. JR, uma das vertentes que se dá para essa que leva uma pessoa a optar pela homossexualidade é a ausência, né? Não, porque o pai foi ausente, porque a mãe foi ausente. E num momento como esse, se ausentar mais ainda, né, é de verdade se afastar de uma restauração, de uma volta, de uma convivência normal. Então, assim, a gente tem que ter muita sabedoria, né? Nós temos a mente de Cristo, nós temos a direção do Espírito Santo, tem que ter muita sabedoria numa situação como essa. E acaba sendo o caminho mais fácil, o pastor Marcos falou sobre essa questão, né, da atitude normal, né? Que é normal, né? Eu não digo nem entre aspas, pastor, é normal de acordo com aquilo que a gente aprendeu, né? Porque ninguém fala, pastor César, por exemplo, meu filho é pegador, pega geral. Também é um pecado. Entendeu? Ninguém liga. Pô, meu filho é um grande mentiroso. Ninguém liga. E são pecados como esse que vão dar um fim, segundo a palavra. Agora, não, é porque nós vivemos numa sociedade que botaram na nossa mente que pecado é só isso, né? Que o homem pecador é só o pecado então a gente tem que, sabe, se aproximar. Passar a palavra para o pastor César. Nenhum de nós está aqui falando daquilo que nós sabemos. Nós estamos falando daquilo que a palavra diz. Isso é muito importante que o ouvinte esteja atento ainda. Nenhum de nós está falando da nossa cabeça. Isto é o que a Bíblia diz. A palavra de Deus diz isso, não nós. Eu só queria considerar também o drama desse rapaz. Ele deve ter lutado de alguma maneira, e tendo vivido um ambiente talvez religioso, e levando meninas em casa, namorando e lutando contra esses desejos, essas questões, essas escolhas, essas opções. E quando então ele assume um desejo e vai viver a sua vida contrariamente àquilo que a palavra de Deus nos indica, ele já está vivendo um drama particular e pessoal muito intenso também. Não é simples, não é fácil. E ainda vem os conselhos aí e dizem que é proibido se tratar esse drama, né, de se analisar esse drama do ponto de vista humano, esse drama das escolhas. É muito difícil. E se os próprios pais, então, rejeitam, essa pessoa vai ser acolhida, como disse o JR, por gente que está, então, até ferramentada para transformar isso numa grande briga, numa grande batalha. Então, os pais se transformam em oposição, a igreja se transforma em campo de batalha, e nós, aqueles que têm o Senhor Jesus, devemos prestar atenção nisso, porque o maior interessado em destruir a vida desse rapaz continua interessado em destruir tudo. Nós precisamos estar atentos a essas insinuações dele e amar, como disse o pastor Márcio, incondicionalmente, e tentar de qualquer maneira, mesmo vivendo aquela situação, abraçá-lo e trazer para a realidade doméstica, para dentro da nossa própria casa, sem restrições absolutamente nenhumas. A pergunta que eu faço, e ela é uma pergunta difícil, e a Marcela vai ilustrar com o depoimento que nós temos no WhatsApp agora, ela é o seguinte: até onde vai esse equilíbrio que nós estamos aqui ouvindo dos companheiros? Ou seja, olha, não vamos acolher, de qualquer forma vamos acolher, vocês já disseram aqui, o pastor Marcos especialmente disse, olha, nada disso é fácil, isso é muito difícil, isso é complexo. Como é que se acolhe em toda e qualquer circunstância? Ou seja, por um lado, nós temos aquele que não acolhe em hipótese alguma, fora daqui, morreu, tal, não sei o quê. Por outro lado, tem, não, eu te amo, fica aqui mesmo e tal, e eu não sei qual é o entendimento para a pessoa que vive isso, como é que ela lida com estas informações, né? Ao mesmo tempo, existem aqueles que fazem escondido e mantêm uma prática escondida para que os pais não descubram, embora se mantenham nesta prática camuflada e escondida. E aí eu quero pedir a atenção dos nossos ouvintes. A participação é sempre muito grande. Nós sempre asseguramos aos nossos ouvintes a discrição e a privacidade. Eu quero agradecer pela confiança que tem no programa. Vamos ouvir. Sou jovem, namoro uma garota há quase 1 ano. Minha família Uma ouvinte.
Minha família não sabe disso, no dia a dia eles são preconceituosos e eu nunca cheguei perto da minha mãe para contar que namoro uma garota. Já tive namorados homens e de tanto me iludir, desisti de procurar felicidade em homens. Minha mãe, ela é pastora e sempre disse que Deus prepara tudo. Eu sempre esperei em Deus e só tive decepções amorosas. Depois que comecei a namorar essa garota, ela sim tem me amado de verdade. É ela quem tem ficado comigo todos os dias, sem minha família perceber que somos namoradas. A minha irmã fica jogando piadinha porque eu acho que ela desconfia. Mesmo assim, eu não contei nada para minha família, que tem uma namorada há quase 1 ano. Eu saí da igreja, do grupo jovem, para poder ficar com ela, e ela fez o mesmo para ficar comigo. A gente sabe que isso é errado perante Deus, mas mesmo assim continuamos juntas. Porque além de namoradas, sempre cuidamos uma da outra todos os dias. E me sinto muito amada e feliz com ela. Fazemos inclusive planos para nos casarmos. Eu quero contar para minha família, mas eu não tenho coragem. Eu tenho medo da reação da minha família e da minha mãe me colocar para fora de casa. Com a palavra os nossos companheiros debatedores, por favor. Eu penso que... não, irmã, pode falar. Não, pode falar, depois eu falo. Não, eu penso que realmente essa jovem, o que ela relata aí, é uma profunda carência ao longo da sua vida, que foi preenchida, de certa forma, por uma amizade. Que talvez, e aí é uma questão da gente... A gente não está aqui julgando, ela pode estar confundindo, ela pode ter confundido o carinho, aquela carência dela que foi preenchida por uma grande amizade, um grande carinho por uma pessoa com amor. Nós estamos dentro da mente dela. E aí a gente coloca tantas outras coisas que podem estar envolvidas, mas eu penso que seja uma carência e aí, dessa também, jovem ao longo, pastor, da vida. Uma enxurrada de informações sobre uma normalidade que na verdade não existe. Essa é a grande questão, né? A sociedade impõe de maneira muito contundente uma certa normalidade. Não, isso é assim mesmo. Isso é assim mesmo. E vai por aí e é o espírito de engano. Né, o espírito de engano que ainda permeia as mentes dos nossos jovens, né, das pessoas que estão ligadas a uma questão emocional, a uma ferida emocional gerada por alguma circunstância. Não a homossexualidade, não. A sexualidade geral. Qualquer coisa, César, tráfico, qualquer coisa. É a velha história que JR expôs aqui. Né? Há uma carência, há uma brecha, há uma lacuna e sempre vai ter alguém para abraçar, vai sempre ter alguém para estender a mão, vai ter sempre alguém para tentar, entre aspas, ocupar esse espaço. Agora, se a gente prestou atenção no depoimento, se o ouvinte prestou atenção, ela diz: eu sei que está errado diante de Deus. Ela que declara, ela tem a consciência, entendeu? Eu sei. E outra coisa que ela diz também, ela diz assim: eu tive namorados homens e me frustrei com eles. Ou seja, ela está jogando então numa relação homossexual a possibilidade de nunca se frustrar, o que é um equívoco. Porque na relação humana vai haver frustração sempre. E se você achar que só porque a relação é homossexual não vai haver frustração, quando ela vier vai ser muito maior. E o senhor falou uma coisa muito, muito interessante, pastor César, para que nós não sejamos rotulados. Nós não estamos falando aqui da homossexualidade, nós estamos falando da sexualidade em geral. No contexto geral. Com certeza. Né? Para que ninguém diga, vocês são isso ou aquilo. A gente negligencia muito também o nosso tempo, né? A gente vê a juventude e os adolescentes de hoje, essa geração é uma geração do raso. A gente sempre fala, e já falei até isso numa outra vez aqui, a gente é uma geração que sabe tudo, de tudo um pouco. Eles trafegam, não sei se essa é a palavra, né? Eles sabem de tudo um pouco e a gente da outra geração, né? Não tão velhos assim, mas da geração anterior, a gente meio que transita com um pouco mais de dificuldade nesse mundo novo. Só que eles são carentes de algo mais profundo, aquilo que para nós era mais relevante e mais sólido. A gente criava raízes em cria raízes até hoje, muitos conceitos. A gente se pega apega a valores que eles têm um pouco de dificuldade. Então, obviamente, a carência vem mesmo. Porque a coisa hoje é muito superficial em todos os níveis. E aí, exatamente, essa carência vem com força total.
E aí a mídia vem, como o pastor falou, e em contrapartida nós, a igreja, se omite a tocar nesses assuntos, a gente acaba ficando com medo das retaliações, medo de abrir a palavra e ler a palavra e estudar para poder explicar, para poder caminhar junto. Um pastor deu um testemunho, um rapaz chegou e falou assim, a gente conversando sobre esse assunto, um amigo falou, não, o menino chegou para ele e falou, pastor, não adianta, eu não consigo gostar de menina. Aí ele, e aí? Aí ele falou, meu filho, então, por amor a Jesus, procura o celibato, né? Fica na sua. Então, por amor a Jesus, faz esse sacrifício, porque é pouco em vista do que ele fez por você. Então, é um problema que hoje a gente tem que ter resposta. Mas a igreja não está preparada. Estar pelo menos perto dessas pessoas para sermos acessados nesse nível de pergunta. Porque o grande drama para mim é aquilo que está sendo feito como uma construção de uma muralha e que não somos acessados porque somos preconceituosos. A ideia é, eu não vou procurar nunca um pastor porque ele é preconceituoso. E esse preconceito contra a liderança religiosa, que também foi formatado por uma mentalidade radical e beligerante... É isso que eu ia falar. Também produzido por essa liderança radical e beligerante, impediu que essas pessoas pudessem chegar perto de nós. Eu tenho casos assim na igreja e que a coisa que a gente faz é amar, é chegar perto. Mas cabe a nós desmistificar isso esse muro que se levantou contra nós, não é verdade? Porque assim, não existe nenhum tipo de preconceito dentro das igrejas. Não existe nenhum tipo de preconceito com nenhum tipo de pessoas que precisam da ajuda, que precisam reconhecer a luz do evangelho. Nós, como líderes, precisamos desmistificar isso. E todo rótulo é bem complicado, né, pastor? Todo qualquer pastor que seja, pastor assim, Marcos. todo pastor faz isso, todo pastor, me desculpem a palavra, mas é essa, todo pastor é ladrão, todo pastor é isso. Olha, esses rótulos não existem, então a liberdade de expressão é para todos. Nós estamos aqui nos expressando. Na igreja há preconceito. Na igreja, acho que a gente precisa assumir que há, certeza, porque a igreja é composta por gente, e gente é preconceituosa. Tem gente que vai dizer, olha, isso não pode e tal, piadinhas, etc. Nós tivemos um tempo em que esse assunto não era falado de jeito nenhum. Exatamente. Depois houve um tempo em que ele começou a ser falado, ele tem sido discutido muito mais hoje do que há 5, 10, 15 anos, não tenha dúvida disso. Existem aqueles que querem rotular, não tenha dúvida disso, mas a Bíblia não mudou. Tá certo? Nós não precisamos ter medo de dizer, olha, o que a Bíblia diz sobre esse assunto, porque a Bíblia não mudou. Quem mudou foi o mundo, foi a lei, foram as pessoas, é este mundo com essa cultura pró-liberdade e que na verdade não é uma liberdade, para extrair aquilo que tem do melhor, do conceito de equilíbrio, para desconstruir os modelos que nós temos, especialmente de família. Essa é a cultura desse tempo. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. E a gente fala em mundo, né? Fica pensando o quê? Que o mundo é o quê? O planeta, é aquela nuvem, é aquela árvore, essa é a cultura, o mundo é a cultura, é o sistema que está aí, que ele vai dizer, olha, faça isso, ou vai dizer, não faça isso. Banhado em humanismo e hedonismo, onde nós íamos desembocar? Nesse processo. E a igreja vem e ainda constrói uma plataforma em cima de um dualismo platônico e diz assim, você, então, do lado religioso, você está tudo certo e o lado material é todo errado. E aí constrói-se essa situação, essa mentalidade, e a gente acaba, cada dia se afasta mais do convívio e da relação com a sociedade. Quando a gente faz isso, a gente deixa também de proclamar a verdade da palavra, que ao mesmo tempo condena a prática pecaminosa em todos os níveis, mas também chama o pecador ao arrependimento e de braços abertos, independente do seu pecado. E é o que eu estava dizendo na igreja outro dia desse, o que foi pecado no Jardim do Éden, o que foi pecado na época de Noé, o que foi pecado em Sodoma e Gomorra, continua sendo pecado hoje e será amanhã. O JR falou muito bem, a Bíblia não muda, Deus não muda, é a mesma, a situação é a mesma, o que foi pecado ontem será hoje e será amanhã. Então é o que a palavra diz, e aí a gente precisa tá ciente disso. O que o nosso ouvinte conta e que o pastor Márcio ressaltou é que muita gente tem convicção do pecado. A pessoa tem convicção, ela pode até amenizar, fingir que não existe, tentar de alguma forma esconder. Você vê, olha o desenvolvimento. Deixou o ministério jovem, ambas deixaram, ambas.
eu deixei por causa dela, ela deixou por minha causa. Olha que coisa linda, romântica. Entendeu? Quer dizer, fala uma coisa dessa, a pessoa, mas não foi, é por si. É pelo desejo, é a vontade que está ali explícita. Mas apesar de toda essa vontade, existe um receio duplo. Família, evidentemente, tem medo aí, mas tem também um resquício de entendimento de que está errado biblicamente. Escuta, não é por causa de uma pessoa, duas, aquela pessoa, é a Bíblia que fala. Então, quando a gente está amparado na palavra, a gente tem que entender que este não é o único problema, mas este é um problema. Então não adianta você que rouba dizer, mas pera um minutinho, na igreja tá cheio de mentiroso, tá cheio de falastrão, agora vão, não, é tão pecado quanto, ao invés de sair, você tá entrando no buraco junto. Então a Bíblia diz, 1 Coríntios 6:9, ou não sabeis que os injustos, olha a lista, que os injustos não herdarão o reino de Deus. Não vos enganeis. Aí começa, 2 pontos. Nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. 1 Coríntios 6, 9 e 10. Então, você tem 2 opções. Vou dizer assim, meu Deus do céu, misericórdia, e dizer assim, tô bem acompanhado. Tô bem acompanhado. Dizer, não vou só. Entendeu? Quer dizer, que esse é o entendimento de muita gente, que tem no pecado do outro um consolo para o seu. O pecado do outro ameniza o meu. Então, tem gente que diz assim, não, mas fulano tá bem pior do que eu. Então, essa pessoa vai se distanciando dessa ação do Espírito Santo que mostra onde nós estamos errados. E aí você começa a viver numa comparação. Tô melhor ou tô pior. Os comparativos errados, JR, nos levam cada dia mais pro abismo, né? Existem, não há como a gente não fazer comparações, mas a gente pode escolher os nossos referenciais. Paradigmas podem ser diferentes. É lógico, tem tanta gente aí que pode pensar como você mesmo expôs aqui, não, mas fulano faz, mas peraí, mas ciclano não faz. Mas a Bíblia diz assim, entendeu? Examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente não tem como padrão ficar olhando o pecado alheio e então dizer, já que eu sou menos pecador que o outro, eu tô na boa. E no final das contas, pastores que estão aqui, Romanos 14:12, cada um dará conta de si mesmo a Deus. Não vai ter, porque eu fui rejeitado, porque isso, porque aquilo, porque eu não tive. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. É o que a palavra de Deus diz. Agora, é uma questão do pecado, Tânia. A questão do pecado é uma questão também de escolha. A Bíblia diz, quando relata a lista dos heróis da fé, coloca Moisés na fita e diz assim: Moisés escolheu ser maltratado com o povo de Deus do que por um pouco de tempo ter o gozo do pecado. E qual o pecado que estaria então disponível ali para ele? Simplesmente ser príncipe no Egito, o maior império do mundo, e gozar das regalias de ser um príncipe de um império que oprimia o seu povo. Então ele faz uma escolha muito radical, ele escolhe ser escravo do que ser príncipe. Então na vida a gente precisa fazer escolhas, mesmo que vai custar alguma coisa, algum tipo de prazer, alguma coisa de que nos dê alguma alegria, suposta alegria, ou um sentimento até de aceitação. E nós precisamos radicalmente, porque a proposta do Evangelho, por mais que a gente não queira efetivamente transtornar esse processo mental, mas é uma escolha radical. É um corte na vida. O Evangelho, ele vai dizer assim: aquele que roubava não rouba mais, aquele que mentia não minta mais, aquele que praticava pecado não vai praticar mais. Então é um corte radical na vida de uma pessoa. E o fato dela ter consciência, tenho consciência de estar errado, não é suficiente. Embora seja um passo, não é suficiente. O filho pródigo, mais uma vez voltando a ele pensou em todo o processo, mas se ele tivesse paralisado no pensamento, isso não seria suficiente. Mas a Bíblia diz assim: e levantou-se e foi. E essa caminhada de volta, esta atitude é que fez com que houvesse o reencontro e a transformação na realidade do relacionamento dele com o pai. Então, simplesmente ter a consciência, embora seja importante, não é o único caminho definitivo. E muita gente pega também, é bom a gente lembrar disso e pensar sobre isso, um histórico triste, né? A gente pega uma vida, um passado difícil e justifica nossos erros presentes.
E em contrapartida, então, agora voltando a falar do exemplo, a gente tem tantas pessoas que passaram por uma vida bem cruel, por exemplos de vida, assim, por vida muito difícil, e venceram no sentido, assim, resistiram, ficaram firmes, e se tornaram homens de bem, mulheres de bem, pessoas, né, comuns, vamos dizer assim. Então, não justifica uma vida, por tudo que a gente tem dito aqui, tudo bem, faltou, teve ausência e tal, mas quantas pessoas tiveram muitas ausências e mantiveram o foco e tomaram a decisão, como o pastor falou, e se sacrificou por Cristo, pelo Evangelho. Justificar é o que se faz desde o início, né? Apontar a responsabilidade para o outro, dizer que o outro que fez, que a culpa não é minha, que isso aconteceu, que isso é natural, é mais forte do que eu, que todo mundo faz, que tem gente pior do que eu, que é melhor ser aquilo que se é do que disfarçar, do que lutar contra, enfim. Eu tô caindo sozinho, não tô levando ninguém comigo. Essas expressões, elas estão o tempo inteiro. A questão toda, gente, é que o seguinte, nós vamos ouvir a quem? Vamos ouvir o que diz a palavra de Deus, vamos ouvir o que diz a cultura que está aí, esse mundo de hoje, ou vamos ouvir o nosso próprio corpo. Você vai ter 3 fontes aí. Seu corpo pode dizer uma coisa, o mundo pode dizer outra coisa ou a mesma coisa, mas a palavra de Deus não muda. A gente muda, de tempos em tempos queremos, não queremos, queremos, não queremos. O mundo também muda, ele oscila para um lado, para o outro, a palavra de Deus não muda. E é por isso que é o único lugar seguro para a gente se apoiar, não é a opinião de um amigo ou de uma amiga. Cuidado com isso. Tem amigo e amiga que não tem noção nenhuma do que fala. É você procurar um especialista que não é especialista no assunto para o qual você precisa de um especialista, de uma opinião especializada. A opinião especializada é a palavra. Agora, eu tenho a impressão que o cuidado que os companheiros aqui à mesa estão tendo é a maneira de lidar com as pessoas. É a forma, não o conteúdo. O conteúdo é absolutamente o mesmo. Mas a habilidade, a generosidade nesse diálogo, na abertura, para que haja aproximação. E aí, havendo aproximação, haverá essa possibilidade de compartilhar a verdade bíblica, essa verdade que não muda. É isso, companheiros? Eu posso dar um testemunho de uma igreja fora do país, inclusive, que chegou uma moça com a prática homossexual e disse ao pastor aqui: o senhor me aceita aqui assim, frequentar a sua igreja, que eu sou homossexual, assumida, o senhor aceita? E o pastor falou assim, eu acho que foi uma graça de Deus: e você vai aceitar com a mesma graça que eu te recebo quando eu estiver dizendo a verdade sobre a prática e todas as práticas, o pecado e todas as realidades, você também vai aceitar? Porque dá a impressão que sempre a gente tem que aceitar, né? E essa menina então aceitou, e 3 meses depois essa menina estava se batizando, entregou sua vida a Jesus e a sua vida foi transformada. Eu acho que é uma questão da gente simplesmente fazer uma abordagem diferenciada, mas sem comprometer a essência daquilo que é a mensagem da palavra de Deus, e dizer a verdade a todas as pessoas o tempo todo, mas com coerência e principalmente com a referência da sua própria vida também, porque esta é a grande questão. A gente muitas vezes usa a Bíblia para condenar o pecado do outro, mas a nossa própria vida está submetida a práticas que são comprometedoras. É porque somos nós quem queremos mudar as pessoas. E nós não temos essa autoridade, esse poder. Uma vez pregado a palavra, uma vez vivida a palavra, né? Eu gosto de dizer que Deus sempre vai assumir, né, a responsabilidade das consequências quando alguém resolve obedecer a palavra. Se você resolve obedecer a palavra, Deus assume essas consequências e transforma a vida de quem quer que seja. E faz o que quiser. Entendeu? Faz o que ele quiser. A grande questão é se nós começarmos a colocar alguma coisinha na palavra, aí vamos ser taxados, né, dos caras do muro. Mas não, usa a palavra. Como o pastor usou, usa a graça, usa a palavra. Agora, o que está acontecendo hoje em dia é o seguinte: para além da palavra, que a palavra é básica, como o JR falou, é o chão, é a segurança de tudo. O que está acontecendo hoje é que as pessoas não estão aceitando
que você seja a tua opinião. Olha, eu não concordo com isso. O que está se impondo hoje é que você não tem nem o direito de discordar, de ter opinião. Olha, a sua opinião é essa, mas a minha opinião baseado nisso é essa. Não, você não pode ter a sua opinião. Você tem que concordar comigo. Então, a liberdade está sendo tolhida, está sendo desvirtuada. Nós pregamos a liberdade, quer dizer, a sociedade prega a liberdade desde que você pense como eles pensam. Então, aí você tem a liberdade de pensar o que quiser. Agora, se você pensa de maneira diferente, não, eu penso que pela palavra é desse jeito, a palavra diz assim, e baseado no que a palavra diz, que é o alicerce de todas as coisas, a minha opinião é essa, você não tem o direito de ter a sua opinião. Esse é o perigo, o grande perigo que está acontecendo hoje, principalmente com relação aos cristãos, aos evangélicos, esse rótulo que foi colocado nos cristãos e evangélicos. Muitos pais em situações como essa ou outras completamente diferentes se sentem culpados depois que alguma coisa der errado com seus filhos. Muitos pais choram porque não tiveram tempo, porque não puderam dar atenção, porque não puderam comprar um brinquedo, dar um curso à universidade, comprar um carro, ou mesmo uma bicicleta, ou mesmo um velocípede. Muitos pais sofrem e acabam acumulando esta culpa ao longo dos anos. Voltamos aqui a algo que já foi dito por entendimento. Ainda que os pais orientem de uma forma, a liberdade de escolha dos filhos pode ir por um outro caminho completamente diferente. Mas é verdade que pais não podem brincar com a paternidade, a maternidade. Exerçam a paternidade e a maternidade com responsabilidade. Não terceirizem isso. Não passe isso para sua mãe, não passe isso para sua avó, para sua sogra, para sua tia. Não passa isso por uma profissional que, por mais que ela se empenhe, ela tem os filhos dela, ela é mãe dos filhos dela, ela não pode ser mãe dos seus filhos. Se você tem filhos, se você teve a bênção de ter filhos, cuide deles. Seja responsável pelos seus filhos. Ame os seus filhos, não apenas esteja dando a eles o alimento, o dinheiro, o recurso, a escola, porque isso aí não é sinal total de paternidade, de maternidade. Cuide dos seus filhos com todo amor, mas ainda que você cuide plenamente, eles poderão errar. Assim como você, como filho, como filha, também errou. E não pode culpar os seus pais de todos os seus erros. Ao final, quero ler aqui uma palavra de uma ouvinte que nos ligou de São João, dizendo: meu irmão era homossexual e travesti. Meus pais nunca aceitaram. Quando deixei de ser de uma religião X e me converti ao cristianismo, Deus tocou no meu coração para abraçá-lo e falar do amor de Deus por ele. E ele se converteu. Deixou as práticas, ele se casou, se tornou diácono na igreja e serviu ao Senhor por 15 anos até que o Senhor o recolheu. Temos que trocar o preconceito pelo amor e falar dele, porque os homossexuais são carentes do amor de Deus. É o testemunho de uma das nossas queridas ouvintes de São João, acompanhando a gente, contando a experiência que ela teve com o próprio irmão para a edificação e o fortalecimento da fé de cada um dos nossos ouvintes agora no programa. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Nós perguntamos na pesquisa, você conhece pais que se cobram por terem errado na educação dos filhos? A gente encerra com 97% dos ouvintes dizendo que sim, pelo telefone, pelo site 83%, e aqui no WhatsApp 968038319, vamos fazer o último destaque de uma ouvinte que diz: eu quero dizer a essa irmã para nunca desistir do seu filho. Aqui na minha família já passamos por isso, sei que é uma dor muito grande, só quem passa sabe. A minha irmã mais nova, uma menina linda, estava morando com outra. Eu particularmente fiquei desesperada, me senti destruída, mexeu com toda a estrutura familiar, mas graças a Deus a minha irmã se converteu. Mês passado ela se batizou, nós estamos muito felizes. Minha irmã, não desista, não acabou.
ore pelo seu filho. Muito obrigado aos nossos queridos e amados ouvintes, a confiança, a credibilidade, compartilhando conosco suas histórias. Muita gente, o Facebook da 93 FM bombou. Quero agradecer o carinho de todos, mandar um abraço carinhoso para todos vocês que nos acompanham todos os dias e que nos prestigiam com a sua doce, maravilhosa audiência e sempre com as suas orações. Vejam como nós precisamos de oração, minha gente. Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Ouvinte dizendo: minha filha adolescente me procurou chorando e dizendo que coisas estranhas estão acontecendo. Ela disse, olha que coisa, ela disse que acordou com meu marido ao lado de sua cama, levantando a saia dela. Ele disfarçou, deu uma desculpa, mas segundo ela, ele ficou bem nervoso. Minha filha disse que essa não é a primeira vez que uma coisa como essa acontece e que por 2 vezes ele a procurou de manhã para pedir desculpa, dizendo que havia feito algo muito feio. Disfarcei para ela, só que meu mundo desmoronou. Eu não acredito que isso seja uma invenção, porém tinha total confiança no meu esposo, embora entenda que sejam fatos comprometedores. Eu não sei se são suficientes para provar um abuso, entendeu? E agora? O que eu faço? O que fazer diante da iminência do abuso dentro da nossa própria casa? Devo colocar meu casamento em risco e confrontar meu marido? Como ajudar uma filha a vencer o trauma de um abuso? Qual o caminho da saúde mental neste caso? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Esses e outros assuntos estarão amanhã, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor César Carvalho, muito obrigado. Leva um abraço, pastor, por favor, ao povo querido da comunidade cristã Novo Dia. Muito obrigado, JR. Quero mandar um beijo para todos da comunidade cristã Novo Dia. E se me permite, eu estive fora do país esses dias de férias, encontrei muitos irmãos que falaram: mande um abraço lá por mim na 93, eu sempre ouço o debate, eu sempre ouço que o senhor tá lá e mande um abraço para nós. Então eu queria dedicar esse abraço também a todos esses queridos ouvintes que estão fora do país, mas pela internet estão ligados aqui na 93. Muito obrigado, gente, muito obrigado por essa audiência. Obrigado a querida Tânia Pereira, nossa querida educadora, menina da mesa de hoje. Um forte abraço. Um abraço para todos que estão nos ouvindo nessa manhã. Também quero mandar um abraço lá para minha igreja, PIB de Agostinho Porto. O pessoal tá acompanhando aqui, tá me mandando um monte de mensagem. Um beijinho para todos vocês, pro pessoal do seminário. E eu queria deixar um versículo para todos os ouvintes. Provérbios 10:12. O ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. Maravilha, pastor Marco Ribeiro, muito obrigado, querido. Deus te abençoe sempre. Leva um abraço pro pessoal da Assembleia de Deus Ministério Cairós na Tijuca. Isso, JR, muito obrigado. Um abraço a todos, o pessoal que está aí ouvindo também, os amados ouvintes da 93, em especial eles membros da Assembleia de Deus Ministério Cairós. Deixar desde já um abraço para as mulheres, dia 8 de março aí, o dia internacional da mulher, e no sábado, 14 horas, nós estaremos lá com uma programação especial para as mulheres. Deus abençoe a todos. Pastor Márcio Rocha, obrigado, querido. Deus te abençoe sempre. Leva um abraço para a comunidade evangélica da Zona Norte, querido. Eu que agradeço, JR, e eu quero mandar um abraço para toda a galera que está no canteiro de obras lá da igreja, e a esposa do empreiteiro lá do Carlos, JR. Ela escuta, levanta, bota na 93, se o Carlos ameaçar trocar de estação, ela fala assim: eu só saio daqui se depois que ouvir o J.R. Vargas. Olha aí. Né? E um abraço pro Tunico, né? Filho da Raiz, da Thaís e do Rafael. Um beijo no coração, e pra minha esposa e pros meus filhos. Obrigado, gente. Obrigado por essa audiência maravilhosa. Um grande abraço a você. Já está no Face da 93 FM, um novo post de hoje. Compartilhe amor, compartilhe Jesus, onde nós estamos conversando com os nossos ouvintes do Brasil e do mundo inteiro, através dessas imagens com versículos bíblicos, num tempo em que a gente tem que falar de Jesus. É Jesus que é o nome que tem que ser dito o tempo inteiro. Nós precisamos compartilhar mais sobre Jesus Cristo. Ele é a boa nova, ele é o evangelho. A gente tem que falar menos de igreja, negócio de igrejismo. Olha, minha igreja. Nós vamos falar de Jesus. É Jesus que vence a dor, é Jesus que vence o ódio, é Jesus que vence todas essas dificuldades que aí estão. Deixa eu aproveitar para mandar um abraço também para a cantora Elaine Martins, completando hoje mais um ano de vida. Alegria, Elaine, para todos nós. Hoje também aniversário do querido debatedor, o pastor Hélio André, também completando mais um ano de vida hoje, parece que 83 anos. Muito obrigado, pastor Hélio. Parece
Parece. É pela aparência? Não sei. Tô tentando. Eu só dei a deixa aqui pra ver se alguém ajudava. Ninguém ajudou. 83 o contrário, 38. 38, no máximo 38. Então quero agradecer ao pastor Hélio André, a querida Elaine Martins, o Cid, muitos dos nossos ouvintes parabenizando o nosso Cid, também vai ser alvo da nossa oração. Vou aproveitar para mandar um abraço carinhoso também para o atleta Léo Moura, que ontem, ao se despedir do Brasil no jogo memorável, Maracanã, com mais de 30 mil, professou mais uma vez a sua fé, a sua confiança em Deus, que pra gente é muito importante nessa época em que muita gente atribui a si mesmo as grandes vitórias. É muito importante quando alguém de destaque atribui a Deus a vitória que tem. Então, para ele, o carinho e o abraço de todos nós é aquela vinhetinha que já virou marca registrada no debate. Alô, meu irmão, alô, minha irmã. Aqui quem fala é o Léo Moura. Estou ligado no debate 93 e JR batendo bolão pelo nosso Mengão. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Vamos orar juntos, minha gente. Vou pedir ao pastor César para orar conosco, pedindo essa bênção do Senhor sobre a vida dos aniversariantes de hoje aqui, lembrando do nosso querido Cid, o pastor Hélio, a querida Elaine. Vamos lembrar também do reverendo Isaías, porque nós temos orado por cura todos os dias, temos orado pela cura dos enfermos, pelo consolo aos corações enlutados, pelos pais que vivem essa luta tão grande. E o nosso desafio, o nosso encorajamento a você, ouvinte, que está distante da casa de Deus, não importa a circunstância, é tempo de voltar para casa com a bênção do Senhor. Senhor, estamos diante do trono da tua graça e estamos diante dele entrando com ousadia para te oferecer as nossas orações, para te oferecer o nosso louvor e para também fazer pedidos e apresentar todos esses pedidos diante do Senhor. Tu conheces a cada um deles. Aos aniversariantes, concede a tua bênção, e a todos os enfermos a cura. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Eu não consigo entender porque você me ama assim. Você conhece o meu passado e mesmo assim me quer por perto. Você morreu no meu lugar e isso eu não vou esquecer. Quero viver pra você e nada mais importa. Consigo entender porque você me ama assim. Você conhece o meu passado e mesmo assim me quer por perto. Você morreu no meu lugar, isso eu não vou esquecer. Que Deus te abençoe. Você acabou de ouvir Debate 93.